Porque nem só de alegria se faz um campeonato, né, Alano? O Santos fez um Brasileirão muito instável e amargou o primeiro rebaixamento da história. Bom, o Santos foi rebaixado exatamente no ano em que o rei do futebol, o nosso Edson Arantes do Nascimento, Pelé, foi homenageado. Foi o primeiro Brasileirão sem o Pelé entre nós. O Santos perdeu para o Fortaleza na Vila Belmiro. Mas o pior, gente, foi o que se viu depois do jogo. O André Galvão acompanhou tudo. O Santos está rebaixado pela primeira vez na sua história para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Jogando aqui na Vila Belmiro, o Peixe só dependia dele. Bastava vencer o Fortaleza. Mas o time perdeu para o Leão do Pici. O clima ficou pesado aqui na Vila Belmiro. Bombas de efeito moral foram lançadas. Torcedores tentaram invadir o gramado. E o árbitro Leandro Pedro Voaden, ciente da confusão, resolveu encerrar a partida. Fim de jogo. Santos rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. As marcas da destruição ainda podem ser vistas aqui no gramado da Vila Belmiro, com cadeiras que foram arremessadas, chinelos. Realmente, uma noite que ficará marcada na história do clube. Não completou ainda um ano da morte do Rei Pelé. E o Santos oferece para os seus torcedores o maior desgosto da sua história. Antes, será importante decidir quem será o novo presidente do clube. No próximo sábado, a eleição vai acontecer aqui na Baixada Santista. E o novo mandatário terá a missão de tirar o Peixe do fundo do poço. De Santos, André Galvão. Ó, daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Alano se ele acha que esse foi o maior vexame da história do Santos. Mas antes de perguntar, eu vou dizer que talvez não tenha sido, porque o maior vexame mesmo foi fora do campo. A confusão com os torcedores ontem foi gigantesca. A gente não pode aceitar o que aconteceu. Ônibus do transporte público incendiados. Dani Brandi lembrou, chega janeiro, tem reajuste da tarifa. É óbvio que um prejuízo como esse é rateado pela população. Policiais que ficaram feridos. Um negócio que não dá para aceitar. A gente já trouxe hoje uma reportagem, Alano, falando dessa confusão, em que um torcedor do Santos abordou o nosso repórter e falou assim, cara, meu lugar de brigar é lá com a diretoria do clube, não é aqui na porta da minha casa, assustando a minha família, não. Marcelo Bittencourt continua lá. Gente, foram cenas terríveis. A gente vai para Santos, né? Bora para Santos com o Bito, Marcelo Bittencourt, para dar um saldo de ontem para hoje. Foi uma madrugada de terror, de guerrilha em Santos, Bita. Bom dia. Mais uma vez, um excelente dia a todos. Olha só, muito triste. A gente mostrou com o Garavini a festa. E aqui é a desolação total. Estamos em frente aqui ao estádio da Vila Belmiro, estádio do Santos, que aqui virou uma verdadeira praça de guerra. Começou lá dentro. A partida nem havia terminado, já começou uma confusão generalizada que ganhou as ruas aqui. Olha só, nós mostramos na primeira entrada 3 ônibus queimados. Também tem 11 policiais que ficaram feridos, viaturas da Polícia Militar depredadas. Este carro aqui, ó, foi incendiado bem em frente ao estádio. Né? Não tem a confirmação se trata-se de um carro de um jogador que também foi atacado. O jogador Mendonça teve o carro atacado. A gente não tem a confirmação que é esse veículo. Conversei com um segurança aqui do clube que falou assim, olha, a gente sabe que o carro dele foi atacado, mas não sabe se é esse, é lógico. Né? Mas, enfim, algum proprietário saiu lesado. 11 policiais militares ficaram feridos. Tiros de gás, bomba de gás lacrimogêneo, muita gente correndo. Como o Felipe lembrou agora, eu conversei com um senhor, onde eles atearam fogo em 3 ônibus na frente da casa dele. Falou, olha, isso daqui é uma praça de guerra, está parecendo uma guerra civil. A gente ficou preso dentro de casa, fumaça, gás lacrimogêneo, realmente uma situação muito difícil. Após, como eu disse, o apito final do juiz, a confusão já estava lá dentro, o campo foi invadido, os jogadores do Fortaleza tiveram que deixar o local às pressas. A guerra campal continua aqui do lado de fora, até durante a madrugada. Conversei com alguns comerciantes que ficaram muito assustados, né? Tiveram que fechar as portas. Por enquanto, a informação é a seguinte: 6 ônibus foram queimados, 4 carros também incendiados, uma ambulância,
11 policiais militares ficaram feridos. 2 viaturas da Polícia Militar também foram atacadas com pau, pedras, rojões. Uma situação realmente lamentável. A gente está falando do quê? A gente está falando de esporte, entretenimento, saudável, né? Esporte é vida. Infelizmente, o que deveria ser um simples jogo de futebol acabou virando um caso sério de polícia que está investigando todo esse caso para saber, tentar identificar algum dos vândalos, porque eu me permito não chamar essas pessoas que fizeram exatamente isso como torcedores. São criminosos, são pessoas vândalos que participaram aí de toda essa ação criminosa, meninos. Isso aí. Tem um detalhe, Felipe, que para quem acompanhou e para quem já foi várias vezes na Vila Belmiro em dias de jogos, as ruas elas são trancadas para veículos, elas não é permitido a circulação de veículos. Então, se esses veículos que foram incendiados, eles são ou de comerciantes próximos, ou de funcionários do clube, ou até mesmo de atletas. Não sei se de atleta, porque tem um estacionamento próprio para isso. Então, são de pessoas muito próximas à logística do Santos Futebol Clube, porque um cidadão comum, um torcedor que sai de São Paulo para ir para Santos ver um jogo, não consegue estacionar o carro na frente, na rua, na mesma quadra da Vila Belmiro. É uma pena o que aconteceu com o Santos e com essas imagens. O Santos, inclusive, já foi penalizado nessa temporada por perda com o estádio fechado, perda de mando de campo, enfim, por comportamento do seu torcedor. As cenas na rua foram bem piores do que dentro do estádio, mas pode vir punição por aí, especialmente pelo que aconteceu após o jogo. Mas o que a gente cobra aqui também é punição para as pessoas. São tão bandidos, mas tão bandidos, que não tem coragem nem de ficar de cara limpa. O que a gente está vendo ali é gente que usa capuz, usa máscara para não ser identificado, porque sabe que está praticando crime e colocando em risco a vida das pessoas. Eu preciso lembrar aqui do caso da Gabriela Anelli, que foi a torcedora do Palmeiras, que a gente não faz muito tempo noticiou a morte numa confusão com a garrafada de vidro no pescoço, porque começa desse jeito, incendiando o ônibus, incendiando o carro e levando prejuízo para a população, mas termina tirando a vida de pessoas. Então, assim, é preciso botar um basta num negócio como esse.